Fala aí galera, aqui quem fala é o David novamente. E galera, dessa vez nós vamos abordar aqui um assunto que que não vai ser muito recorrente aqui no canal, mas que é algo que eu queria abordar, né? Porque eu vejo que vários canais aí de filosofia, etc, não dão muita bola para esse assunto, né? Não trazem esse assunto à tona, sendo que esse tipo de situação é algo que ele está envolvendo várias coisas aí que estão ocorrendo ao redor do mundo, principalmente na internet, aonde no caso seria um meio de liberdade de expressão, né? E seria um meio onde você poderia expressar suas opiniões, suas visões, etc. Fazer o tipo de humor, né, que você achar que você julgar melhor ali. E assim, existe um problema alinhado tanto com questões políticas como questões mais filosóficas atreladas à ética ou à moral, né? No caso aqui, nós vamos falar sobre uma coisa bem séria, que é, no caso, a questão da ética do humor, ou moralidade do humor. O que seria a ética ou moralidade do humor? A ética do humor seria justamente aquelas instâncias, né? Ela trataria justamente das instâncias onde um determinado tipo de humor é errado ou um determinado tipo de humor é certo. Ou então em que circunstâncias fazer humor é correto ou não, né? No caso de uma perspectiva contextualista, por exemplo. Aí nós vamos abordar, né, nesse caso aí, duas perspectivas diferentes, a não contextual e a contextual. E dentro delas existem várias discussões aí acerca de que contexto um humor pode ser considerado errado, né? Pode ser considerado uma falha no caráter da pessoa que realiza esse tipo de humor ou não, né? Isso é um assunto realmente que eu vejo que tem uma importância muito grande, porque isso daí pode afetar, né? Justamente a relação entre as pessoas, né? Principalmente na internet. E isso é bem preocupante, é bem complicado, porque pode afetar aí várias questões, inclusive a um nível até mais drástico, assim, na vida de alguém, ou até de algumas pessoas específicas, né? E é algo que não é muito trazido à tona sobre a discussão dos princípios filosóficos alinhados com isso. Aqui, nós vamos utilizar como exemplo esse episódio aqui, né? Esse episódio não, esse, esse episódio aqui do Flow Podcast, né? Essa entrevista com o Tiff e o Capim, né? Para quem não conhece o Tiff e o Capim, eles têm um canal no YouTube chamado Xbox Mil Grau, né? Que é um canal de zoeira para Xbox, né? Para quem é fã de Xbox e tal. Eu pessoalmente acompanhava os caras já conhecia o tipo de humor que eles gostam faz muito tempo, então assim, eu sei que eles gostam de humor extremamente pesado, que às vezes algumas pessoas podem interpretar como de mau gosto ou não, dependendo aí do tipo de humor que você goste. E assim, e assim, nesse caso, foi uma situação complicada, cara, porque eu vou dar um contexto geral aqui, eu não vou explicar tudo dos pormenores. Quem tiver interesse, por favor, dá uma pesquisada aí sobre o caso do Xbox Mil Grau, que no caso viralizou aí pro mundo inteiro, sobre a piadinha, né, com, os- o, com o post lá no Twitter, né, que o Capim fez. Não foi um horário adequado, assim, eu concordo com as críticas de algumas pessoas que não foi um momento adequado para ele fazer esse tipo de post, mas enfim, eu entendo o que eles queriam fazer, né? O que o Capim queria fazer, etc. Mas isso daí é a coisa pessoal. Nós não vamos focar no aspecto pessoal da questão em si. Nós vamos focar no aspecto mais filosófico, que é justamente onde emergiu o problema, né? Da onde eu vi ali que mereceria, né, ser tratado de uma forma mais aprofundada, que é justamente essa questão da ética do humor. Até quando um humor é certo e errado? Será que existem categorias de humor que são certas e erradas em si mesmas? Será que existem contextos em que o humor pode ser considerado, em que determinado tipo de humor pode ser considerado correto ou não? Bom, é isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo, certo? Eu vou tentar mostrar para vocês aí essa perspectiva alinhada aí com a ética do humor a partir do texto do David Benatar no site, né, do filósofo e enfim, do professor Desidério Murcho, né, que é o Crítica na Rede. Para quem não conhece, é um site muito bom, né, recomendo vocês irem atrás. E nós vamos utilizar ele justamente para falar sobre esse assunto, certo? Nós vamos também utilizar esse vídeo aqui do Xbox Mil Grau para falar sobre isso também. Que é justamente essa situação que ela vai servir para que a gente possa utilizar como base para discussão.
Então vamos lá. Colocaram a... mas ri. Não, tudo bem, eu entendo. Foi uma risada sem graça ali, que você... tipo, tá. Só pra cortar o assunto. Mas aí você... Aquela coisa lá, você não repeliu isso naquele momento. Que é uma crítica que podem fazer. Porque assim, o que estão tentando mostrar ali é que tu é, sei lá, homofóbico, porque você tu riu dessa piada. Você compactuou com aquele sentimento do cara. Mas o que eu né? falei? Eu falei, problema dela. Não, tem sim, nada a ver eu com concordo isso. com você. Eu não acho que você... É igual, por exemplo, eu assisti um dos flow que eu mais gostei, inclusive, foi o do Cogos. Rachei de rir, aquilo ali foi sensacional. O Monark fala da puta. Não, da puta eu rachei ele. No cu. É foda. Mas a parte que ele fala do Samidana, de que ele fala que queria bater nele fisicamente e não sei o que é trem todo, aí ele fala da mina também. Aí ele fala um negócio Não, mas que... Vocês perguntaram alguma coisa, mas você quer bater em comunista, alguma coisa? Aí ele fala assim, não, eu tenho uma amiga que é comunista, eu não quero bater nela porque eu acho ela bonita. Aí você riu. Você é machista agora e não sei o quê. Mas ele não falou só isso, ele deu outro contexto, né? Ele falou, eu acho ela bonita, e ela fala não sei o que, ela concorda que não sei o que, não sei lá, não lembro mais. Não foi só por isso, não foi só isso. Não, basicamente ele falou assim, falou que eu não bato nela porque ela é mulher. Isso. E no Sami, beleza. Tipo, porque ela é bonita. Machista. Sim. Entendeu? Eu poderia usar isso, você riu. Aí eu poderia pegar isso e falar, o Monark é machista. Com certeza. Mas nessa parte eu Então, concordo com você que aí continua. não tem nada demais necessariamente. Mas não entra aquele ponto de que você é responsável pelo conteúdo que você Foi isso que eu falei agora, né? Que você tinha... Então, aí eu faço outra pergunta. Eu tô aqui hoje. Eu posso falar uma coisa, vocês vão ser responsáveis? Com certeza. Se a gente não falar, caralho, que merda que tu falou aí, mano? Como assim? Aí a gente é responsável. Mas, por exemplo, o YouTube vai tirar o canal de vocês? Não sei. Uma coisa que eu falei? Depende, não sei. Ou Cara, o Capim falou, se vocês viessem aí, tá ligado? Sabe quanta gente tá assistindo? Porque... E começasse a falar, preto é tudo merda mesmo, que não sei o quê. Você acha que a gente não ia ser banido da face da terra? E a gente e a gente risse? Lógico. Mas é igual eu falei, tudo tem um contexto. É igual eu falei, você já pegou... vai, continue. Eu ia falar da descrição do canal, né? Eu leio de novo. Corre! Vai fazer putaria lá nas suas casas lá. O joguinho da inclusão, eu vou falar que vocês. Duas mulheres se pegando aqui na rua, namorado e os bons costumes. Ok. Nada demais. Zoando dentro do jogo. Quem que é falando aí? Quem que tá falando aí agora, nesse momento? Não aí. Na onde? O Capim. Foi. E a única verdade... o cara tá me xingando no chat. Xingando minha família, xingando tudo. Eu, sinceramente, essas partes aí só mostram que vocês têm um linguajar merda que vocês xingam pesadamente. O cara vem e fala, eu descobri o endereço da sua mulher, eu vou bater nela. Se você pegasse uma câmera e colocasse quando eu tô jogando Dota, ou muitas vezes que eu joguei Dota, quanto que eu já não xinguei as pessoas, eu não julgo você por isso. Por isso eu não julgo. Tá ligado? Num game, você xingar... Foi pesado, eu não sei se eu falaria assim, sua mãe tá estuprando, não sei o que. É pesado, tá ligado? Muito pesado. Eu não falaria isso, mas não é algo pra você ser cancelado da face da terra, tá ligado? Acho que você tá arrastando um carrinho de bosta, aí tá em um monte de bosta lá em cima. Aí quando você joga um pouquinho de bosta, já pensa, puta, olha o tanto de bosta que tem, tá ligado? Foi isso que eu falei no começo. Beleza. Eu acho que é por isso, esses pequenos trechos, é isso que o contexto que vocês gostam é esse. Fala aqui é que a sua irmã tá sumida desde quinta-feira e só vai ser encontrada no carnaval com mais 15 de esperma encontrado, sendo 2 deles de animal doméstico. Filha da puta! Vai chupando aí, parceirinho! Chega no meu nível! Retratar o quê? Qual foi essa parada aí? Dá um Esse é o meme. É o meme do canal. O meme do canal. O meme de quê? É uma história. Aconteceu na cidade lá, a menina foi encontrada assim e o uso de xingamento, entendeu? Nice. Caralho. Pesado, mas não é legal. É pesado, não é legal e não é racista isso. É só meio babaca. Né? Não, tudo bem. Babaca, só que eu falo palavrão mesmo. Não, o problema não é o palavrão, o problema é zoar uma situação merda dessa, tá ligado? Não é crime, não é legal, só é babaca. Tipo, porra, imagina, não sei, cara, é meio bad falar isso desse jeito aí, porque, porra, assim, é um meme de algo que aconteceu, tá ligado? E que, porra,
não consigo pensar num lugar em que cabe Não, falar uma tipo, parada dessa. é uma parada. Mas se você pegar o meu eu de 14 anos, tá ligado? Se pegasse minhas conversas de TeamSpeak quando eu tinha 14 anos, eu falava essas coisas. Pior, quando eu tinha 14 anos, mano. Essa é a parada, tá ligado? Quando eu tinha 14 anos, eu falava muito pior. Uma vez um cara no TeamSpeak chegou, né, e falou, cara, eu não sei o que a gente tava discutindo. Ele falou, eu sou adotado. Ah, bem feito, que seus pais morreram. Eu falei isso pro cara, mano. Eu tinha 14 anos. Eu falei isso pro cara. É uma merda. Eu tinha 14 anos. Eu não tava fazendo live, não tinha um trabalho, tá ligado? Porque Eu acho que a ali- questão é essa. Esse xingamento, por exemplo, que ele faz, é baseado no quê? É o que eu te falei. O cara tá no chat, tá xingando ele. Descobrir seu endereço, não sei o que, eu vou te pegar. Não sei o quê, tá xingando ele. Não, Ele vai lá e xinga de volta. Pesado? Não, eu Pesado entendo, pra caralho. eu entendo que é Mas ele pesado. tá xingando de volta. Eu entendo. Mas, não, Entendeu? novamente, Aí ele usa esse meme. E ele nem sabe. O cara tá lá com fake. Não é nome de ninguém, não tem foto. O cara tá com fake. É o fake do Shrubbles lá. O Shrubbles tá lá xingando o cara meia hora. Ele vira lá. "Ah, você devia estar preocupado, era com sua irmã que tá sumida desde sexta-feira, não sei o quê. Depois vai ser encontrada, blá, 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 com 7 tipos de esperma e 2 de animal. É o meme, cara, do canal ali, o bagulho. A galera já. Ele nem sabe se o cara tem irmã, não sabe quem que é. Não, às tudo vezes, bem, às vezes tudo é um bem. cara dentro do canal zoando, Aham. querendo que ele fale Claro, isso, entendeu? claro. Ficando pistola ali. Mano, bagulho de live, velho. Não, tipo, eu não tô falando que é crime o que você ir fazer, ter esse meme e tal. Só é de mau gosto. É só isso. E gera um mob na internet que causa mal espalhando esse tipo de merda. Nossa, você tava falando que, tipo, atrai a pessoa ruim. Atrai o cara que tá com esse sentimento. O moleque... Cara, tem muito idiota na internet. A maioria é de idiota. Na internet e na vida. Tipo, qualquer círculo que você for, a maioria vai ser de idiota. Quando tu fala essas merda aqui, tem um monte de idiota que se identifica. Tá ligado? Vou ficar aqui. Não só vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, vou defender esses caras até a morte, porque eles estão falando Porque eles a me mesma... representam. Tá ligado? E Mas imagina... o conteúdo não é só isso. Não, claro, Tudo bem, mas é que isso daí amplifica a merda de um jeito. Mas de o conteúdo quem não- também é isso. O problema é esse. Também é isso. E se você tá dando a casa pra um cara que acha que esse sentimento, acha que... Sabe por que eu era assim? Sabe por que eu era tão raivoso? Enfim, aqui começa já uma questão mais pessoal deles, né? Eles começam a trazer situações mais pessoais. Mas assim, o importante de vocês entenderem, né, com esse trecho aqui que eu deixei, é o seguinte: o Monark e o Igor 3K, pelo menos nessa discussão, eles defendem uma posição mais simpatizante de uma perspectiva não contextual acerca da ética do humor. Já o Tiff e o Capim, eles defendem uma perspectiva contextual dentro da ética do humor. E vocês vão ver aqui agora com o texto do Desidério, com o texto aqui traduzido pelo Hélio S.C. Carneiro, né? Do David Benatar, que é um filósofo aí, se eu não me engano, acho que é da África, né? Ele é africano, ele é de uma universidade lá da África. E no caso aqui nós vamos ver essa situação, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar aqui a leitura. Ó, o texto, né, o título, né, levar a ética do humor a sério, mas não demasiado, né? Então vamos ver. O humor merece consideração moral séria. No entanto, é muito frequentemente levado demasiado a sério. Neste artigo defende-se que, embora seja por vezes antiético, o humor é muito menos frequentemente errado do que muitas pessoas pensam. As críticas não contextuais que afirmam que certos tipos de humor são sempre errados serão rejeitadas. As críticas contextuais que identificam problemas com casos particulares de humor, em vez de categorias, são mais promissoras. Contudo, é comum exagerar no número de contextos em que o humor é errado. Serão destacados vários erros deste tipo e adverte-se contra eles. Ou seja, ele vai defender a perspectiva de que a perspectiva contextual é a correta e de que, no caso, a quantidade de contextos onde um determinado tipo de humor é errado, eles não são tão grandes assim. Eles são bem restritos. Ok? Então, na maioria dos casos, esse tipo de humor, como esse ácido e mórbido, né, mais pesado, que nem o do Tiff, eles não seriam necessariamente errados ali dentro dos devidos contextos citados, certo? Então vamos lá, introdução. Embora o humor seja o exato oposto da seriedade, o que se considera violações da ética do humor são levadas muito a sério. Algumas pessoas chegam ao ponto de pensar que os humoristas, que supostamente erraram, deveriam ser mortos. Essa foi a reação de algumas pessoas às caricaturas do profeta Maomé, feitas por cartunistas dinamarqueses.
Por exemplo, para uma discussão da ética das caricaturas de Maomé, ver Benatar 2006, né, que é a indicação. Diversos regimes, incluindo o nazista e o soviético, puniram severamente o humor que lhes era direcionado. A reação sem graça ao humor não se restringe, contudo, a muçulmanos fundamentalistas e a regimes tirânicos. Até em democracias liberais há muitos cidadãos que se sentem ultrajados com o que consideram violações da ética do humor. Então tem pessoas que se ofendem, né, que acham absurdo certo tipo de humor, né, que seriam justamente pessoas que geralmente têm posições não contextuais. Aí vamos lá. Ainda que suas reações não sejam tão severas. Por exemplo, um filósofo da Universidade de Gales, Swansea, se demitiu da universidade em resposta a uma avalanche de críticas depois de ter contado piadas de cunho sexual em uma festa de Natal do departamento. Um conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, James L. Jones, foi repreendido por ter feito uma piada no aniversário de gala do Washington Institute for Near East Policy sobre o militante talibã e 2 homens de negócios judeus. Houve pedidos para a demissão de David Letterman, depois de ele ter brincado sobre a filha de Sarah Palin, que advoga a abstinência pré-marital e que é ela a própria mãe solteira. Um professor da Academia da Marinha Mercante dos Estados Unidos encarou a possibilidade de ser demitido devido a uma piada que se dizia a respeito ao tiroteio no cinema do Colorado. Então vocês veem como é que é a situação, né? Pessoas são demitidas, são ameaçadas de ser mandadas embora, são canceladas na internet por conta dessas coisas, né? E ninguém discute isso aqui que eu vou trazer, entendeu? Por isso que eu estou trazendo esse tema. No fim, acabou recebendo uma suspensão de 45 dias e foi-lhe exigido que se submetesse a 5 horas de formação de sensibilidade. E um comediante na Nova Zelândia teve de ser demitido dos seus trabalhos na rádio e na televisão depois de ter feito uma piada sobre os homossexuais e os judeus serem dispensáveis. Vamos lá. Nem todo humor é considerado moralmente problemático. Muito é considerado inocente e não censurável. Tipicamente, se pensa que as questões éticas surgem em certas categorias previsíveis de humor. E quais são essas categorias? O David Benatar vai expor. Uma categoria desse tipo seria o humor relativo à raça, à etnia e ao gênero, incluindo piadas sobre negros, judeus, poloneses e mulheres. Outra categoria é o humor relativo a Deus, a figuras religiosas como Maomé e outras questões sagradas. Podemos nos referir a essa categoria como o humor blasfemo, né, que é aquele humor direcionado a questões mais divinas. O humor escatológico é uma terceira categoria, em que se inclui piadas sobre órgãos genitais, sexo, micção, defecação, menstruação e outros eflúvios corporais. O humor sobre morte e sofrimento, que podemos denominar humor mórbido ou trágico, ou também, né, como eu chamo, né, aqui, sem ser o que o David Benatar chama, que é humor negro, inclui piadas sobre bebês mortos, relativização do holocausto, fome e doenças. Outra categoria de humor levanta preocupações éticas de respeito aos atributos pessoais de terceiros, como orelhas ou narizes grandes, baixa ou alta estatura, ou deficiências mentais ou físicas. Finalmente, as chamadas pegadinhas, como a câmera oculta, onde se faz uma encenação para que, sem o saberem, as vítimas da brincadeira entretenham terceiros. E há também o fenômeno relacionado do prazer cômico, que se tem a partir dos infortúnios não planejados que acontecem às pessoas, né? No caso, alguém escorregar numa casca de banana, alguém tropeçar na quina e cair de frente no asfalto, alguma coisa assim, certo? E daí causa humor nas pessoas, né? Esse tipo de situação engraçada. Embora acredite que o humor pode ser moralmente errado, e por vezes né? Ou seja, isso não é tão frequente quanto a sabedoria popular sugere. E quando é errado, é frequente que não seja tão seriamente errado quanto muitas pessoas gostariam que acreditássemos que é. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, poderia ser o caso do Xbox 1000 Grau. Ao argumentar a favor dessa conclusão, avaliarei várias perspectivas que as pessoas parecem ter sobre a ética do humor.
O meu argumento irá mencionar várias piadas que algumas pessoas podem considerar ofensivas. Isto é inevitável para não comprometer a sua qualidade. Uma discussão apropriada da ética do humor não pode evitar todas as referências às próprias piadas que algumas pessoas consideram antiéticas. Por outras palavras, não estarei contando, mas apenas mencionando as piadas para poder discuti-las. Os leitores que sejam propícios a se sentir ofendidos com a mera menção de uma piada estão avisados para não ler mais. Caveat lector. Vamos lá. O humor é sujeito a críticas éticas partindo de pelo menos duas bases. Primeiro, se pensa frequentemente que o humor surge de um defeito moral ou na pessoa que o comunica ou na pessoa que o aprecia. A incidência aqui é num agente, seja ele a pessoa que conta a piada ou a que a aprecia. A outra maneira principal de criticar o humor é se focando na piada e não nas pessoas que a contam ou se riem dela. Quem critica o humor dessa maneira fala normalmente devido aos efeitos deletérios erradamente infligidos do humor em questão. Contudo, em alguns casos especiais, uma piada é considerada errada não devido aos seus efeitos, mas antes devido a alguma característica que lhe é inerente, no caso aqui das posições não contextuais, né, que por exemplo a que o Monark e o Igor 3K eles estavam simpatizando, embora eles não sejam aderentes, né, isso se nota em outros flows, né. É importante fazer notar que as falhas apresentadas não são mutuamente exclusivas. Por exemplo, uma piada pode refletir alguma falha moral em quem a conta, ao mesmo tempo que tem defeitos negativos. De fato, uma falha pode frequentemente causar ou explicar a outra. Assim, se um caso particular de alguém que conta uma piada expressa um vício de quem a conta, a piada pode, com base nisso, ter efeitos deletérios que não teria caso contrário. Por exemplo, uma piada contada por malícia pode causar um dano que a mesma piada não teria caso não fosse contada por malícia. Ou seja, uma piada que é contada com uma intenção de causar maldade ali, de causar um mal-estar na outra pessoa e etc. Ela poderia não ser danosa, se não tivesse contado com essa intenção, né? Então dá pra você perceber, por exemplo, através de certas atitudes da pessoa em si, se ela tá contando aquela piada por malícia ou não, ou se ela realmente tá querendo fazer uma piada ali. Isso daí é possível você notar através de certos comportamentos frequentes da pessoa e etc e tal. Se aquilo é algo sistemático e tal. E focado em uma determinada pessoa ali, ou um determinado grupo de pessoas. Alternativamente, o fato de esperar que uma piada tenha efeitos danosos sobre quem não merece esses efeitos pode algumas vezes levar a pessoa que contar a piada que contar a piada é uma expressão ou de indiferença ou de malícia da parte de quem a conta. Outra maneira de classificar as críticas morais ao humor é distinguir entre críticas contextuais e críticas não contextuais, que foi o que eu disse, né? As não contextuais apontam problemas numa piada independentemente do seu contexto. A crítica dirige-se a um tipo de piada, considerada errada independentemente do contexto em que ocorre, né? Que é justamente aquela coisa de, você não pode fazer piada porque essa piada ela é inerentemente racista, entendeu? Isso numa posição não contextual. As críticas contextuais, em contraste, são as que criticam não a piada em si, mas antes um caso contextualizado dela, ou um espécime, né? Uma forma ali dela ali dado um contexto. Irei discutir tanto as avaliações não contextuais como as contextuais do humor e mostrarei de que modo a distinção anterior entre diferentes bases para criticá-lo se encaixam nessa distinção. As diversas relações estão graficamente representadas aqui. Aí aqui, ó. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada no gráfico aqui, ó. Aí, ó, duas bases para avaliar a ética. Aí tem o agente, né? Humorista ou apreciador. Aí aqui, ó, algumas categorias de humor expressam sempre um defeito no agente. É uma posição não contextual. Aí alguns casos de humor expressam um defeito no agente, mas outras não. No caso contextual, aí acerca do agente, que seria o humorista ou apreciador do humor, aquele que dá risada desse tipo de humor. Aí aqui o humor, né? O humor em si, efeitos, não contextual, né? O humor em si é visto como errado aqui no não contextual. Aí os efeitos do humor, no âmbito contextual, eles são vistos como errados. Críticas não contextuais. Criticar o humor devido a um defeito moral nas pessoas que o transmitem ou apreciam pode ser tanto contextual como não contextual. Então, no caso aqui, ó, você criticar um defeito moral na pessoa que faz, você pode ter uma perspectiva contextual, né, como a do Tiff e do Capim, e criticar certas pessoas que fazem um determinado tipo de humor dentro de um determinado contexto, certo?
Então, dentro de um determinado contexto, é criticável, né? É criticável a pessoa ali, a questão da moral da pessoa, dentro de um determinado contexto ali, dependendo do que ela tá falando ali, em qual situação ela tá fazendo aquela piada, beleza? Você não precisa ser não contextual para criticar uma pessoa, dizer que existe um defeito moral na pessoa, quando ela conta uma determinada piada ali, dentro de um contexto. Okay? Mas vamos lá. Deveria ser óbvio que o humor é, pelo menos por vezes, o produto de um defeito de caráter. Às vezes, as piadas sobre grupos raciais ou étnicos ou sobre um ou outro sexo são contadas e apreciadas porque quem as conta ou a sua audiência tem preconceitos contra o grupo que é alvo das piadas. Ou os humores blasfemo, escatológico, trágico e pessoal, bem como as pegadinhas, às vezes ocorrem ou são apreciados devido à insensibilidade, malícia ou crueldade. Ou seja, existem situações onde esses tipos de humor aqui, né? Onde esses tipos de humor, tanto o blasfemo quanto esses étnicos, raciais, eles são realmente feitos com a intenção de provocar, né, ali, porque a pessoa, elas são realmente insensíveis, elas cagam e andam e são cruéis, etc. Mas não é todos os casos, e o David vai abordar aqui. Mas primeiro ele vai abordar questões não contextuais. A questão crucial é saber quão frequentemente esses tipos de piada resultam de falha de caráter, Algumas pessoas que escrevem sobre a ética do humor sustentaram a posição extrema de que, no caso de certo tipo de humor, a resposta é sempre. No que diz respeito a esse tipo de humor, a crítica desses autores é não contextual. Não se trata de um desses tipos de piada ser aceitável em algumas circunstâncias e moralmente errado em outras. Ao invés, sempre se trata, segundo essa perspectiva, do produto de um ou outro vício. Por exemplo, algumas pessoas defenderam que as piadas que se centram em estereótipos negativos de gênero, etnia ou raça sempre dizem algo de negativo acerca de quem as aprecia. A sugestão é que não se pode apreciar uma piada que se valha de um estereótipo sem sancioná-lo de fato. Souza, aí cita aqui Souza, né, em 1987. Segundo essa perspectiva, não é possível adotar uma atitude preconceituosa hipoteticamente. Rir de uma piada sobre mulheres, judeus ou negros é mostrar que se é sexista, antissemita ou racista, respectivamente. Então você vê que é uma posição mais radical, né, essa posição não contextual. Os argumentos a favor dessa conclusão pedem-nos para pôr a mão na consciência. Sugerem que se o fizermos, descobriremos que sabemos intuitivamente que partilhar os pressupostos da piada é o que nos faz achá-la engraçada. Souza, 1987, página 240, né? É o 240 aqui. Esta afirmação é problemática. Caso se suponha por momentos que a introspecção é uma metodologia razoável, descobriremos que muitos introspectores honestos simplesmente não consideram que partilham os pressupostos preconceituosos das piadas que apreciam. Então, por exemplo, eu posso fazer esse experimento aqui, essa experiência entre aspas, né? Que é essa introspecção, né? Eu posso fazer uma investigação comigo mesmo, reflexiva, e eu vou chegar na conclusão de que não, cara. Não é porque eu dei risada de uma piada ali que tem cunho geralmente racista que eu sou racista. Não tem nada a ver. Entendeu? Então isso aqui é o que o David Mamet ele contra-argumenta aqui sobre essa perspectiva. Descobrem ao invés que conseguem apreciar uma piada que usa um estereótipo de um grupo particular de pessoas sem efetivamente o sancionar. Considere-se, por exemplo, a seguinte piada. Um judeu, um escocês e um inglês jantam juntos num restaurante. Após a refeição, o garçom se aproxima e pergunta: a quem dar a conta? O escocês diz: eu pago. Manchete no Jornal da Manhã. Seguinte: ventríloco judeu encontrado morto num beco. É uma piadinha besta, né? Pra você ver. Os estereótipos de ingleses são inertes nesta piada, mas essa depende de estereótipos de judeus e escoceses. Segundo os estereótipos, ambos os grupos são pães duros. Mas esse tributo é combinado com a esperteza do judeu e com uma propensão à violência do escocês. O judeu astuto, na tentativa de evitar pagar o jantar, tenta fazer o escocês pagar. O escocês, que igualmente não quer pagar, reage desproporcionalmente matando o judeu. Pelo menos algumas pessoas veem que conseguem apreciar uma piada deste tipo, ainda que estejam tão confiantes quanto possível de que não sancionam os estereótipos subjacentes. Ou seja, você pode dar risada disso aqui, você pode achar isso aqui engraçado, mas não necessariamente você vai sancionar o estereótipo disso. Você não vai concordar com esse tipo de estereótipo na vida real, entendeu? Mas você acha o estereótipo engraçado, essa visão, né? Pode-se objetar dizendo que a piada
Seria menos engraçada se fosse um inglês que tivesse dito que pagaria em um ventríloco americano que fosse encontrado morto no beco. Nessa versão, é possível ver o fito da piada, mas não o consideraria tão engraçada quanto a original, ainda que os estereótipos relevantes fossem estipulados antes de se contar a piada. A sugestão é que isso mostra que de fato é preciso sancionar os estereótipos subjacentes para achar a piada engraçada. No entanto, essa objeção ignora o fato de que sancionar realmente os estereótipos não é a única alternativa à sua mera estipulação. Entre as duas alternativas há um meio termo, que é reconhecer os estereótipos, e isso pode muito bem ser o suficiente para apreciar a piada. Isso não significa negar a possibilidade de haver quem acha a piada engraçada porque efetivamente sanciona os estereótipos subjacentes. Significa dizer apenas, ao invés, que sancionar os estereótipos não é necessário para que se possa apreciar o humor. A introspecção, ou seja, a investigação interna, sugere que se pode apreciar esse tipo de piada, coisa que algumas pessoas fazem sem sancionar os estereótipos. Caso em que piadas que se centram em estereótipos de raça, etnia ou gênero, nem sempre estão manchadas pelas falhas da pessoa que conta ou aprecia a piada. Então aqui no caso é possível você, através da introspecção, ou seja, você fazer uma investigação interna reflexiva com você, interior, e você chegar à conclusão justamente que é possível. E existem pessoas que vão e apreciam esse tipo de coisa, às vezes até você mesmo pode ter apreciado esse tipo de coisa, e não necessariamente você compartilha desses estereótipos como algo instanciado realmente na realidade objetiva. Até aqui, admitir que a introspecção é uma metodologia razoável para determinar se sancionar o estereótipo é necessário ou não para apreciar o humor que depende do estereótipo em questão. Contra este pressuposto, pode-se sugerir muito bem que a introspecção não é confiável porque até os introspectores honestos podem não se dar conta dos seus vieses implícitos. Contudo, se o método introspectivo não é confiável, então quem alega que não se pode apreciar uma piada que depende de um estereótipo sem efetivamente o sancionar não pode apelar para a introspecção para defender a sua posição. E nem é suficiente que se aponte vários estudos que mostram que os vieses implícitos são ubíquos. Precisam mostrar que há a presença de um viés implícito que causa a apreciação do humor relevante. Pois se acaso você tiver um preconceito inconsciente que não tem papel algum na apreciação de um tipo particular de humor, a apreciação do humor não será uma expressão do preconceito. Em suma, quem afirma que apreciar um humor que se foca no estereótipo é sempre uma expressão de preconceito não pode simplesmente se limitar a fazer essa afirmação. Precisa oferecer indício. Então esse tipo de pessoa que defende esse tipo de posição não contextual tem que fornecer indícios. Tal como não parece que as piadas que se baseiam em estereótipos dependem sempre da expressão de uma falha de quem as aprecia, as piadas sobre os efeitos ou os deficientes ou sobre a violência, estupro e morte também não parece que tenham sempre origem na insensibilidade ou crueldade da pessoa que as contam ou apreciam. Tais vícios podem explicar por que algumas pessoas gostam de piadas desses tipos, mas para outros a apreciação dessas piadas pode ser explicada de outras maneiras. Para algumas pessoas, a apreciação surge a partir de traços de caráter opostos. É justamente devido a suas sensibilidades ou ansiedade sobre os sofrimentos e fortunas que procuram alívio ao encarar com leveza essas questões sérias. Pense, por exemplo, no idoso que diz: quando acordo pela manhã, a primeira coisa que faço é esticar os braços. Se não bater na madeira, levanta-me. Uma piada dessas não indica que o idoso considera sua própria morte uma questão trivial. Ao invés, é a ansiedade em relação à sua morte e enterro que dá origem ao humor, ou seja, é o fato dele estar ali próximo da morte que ele tenta usar esse humor para poder aliviar essa questão, esse fato. Embora este seja um caso de humor autodirecionado, não há razão para pensar que algo similar não esteja ocorrendo, às vezes, quando as pessoas brincam sobre as tragédias que cometem terceiros. Tais tragédias podem nos causar ansiedade e o humor é uma das maneiras de lidar com elas, ou seja, eu posso usar o humor para aliviar essa ansiedade acerca dessa situação. Assim, se vê que brincar sobre algo ao contrário do que se pensa não é necessariamente trivializar a coisa. Quando se conta piadas sobre coisas sérias, não estamos necessariamente tratando essas questões como se não fossem sérias. Podemos rir do que é sério, e às vezes fazemos-lo precisamente porque reconhecemos que é sério. No entanto, dizer algo brincando não é o mesmo que dizer algo seriamente. Com efeito, às vezes uma piada ou uma sátira, ou outro tipo de humor, é considerada engraçada precisamente porque jamais poderia ser dita seriamente, sem exceder os limites da civilidade. Então é aquela coisa, aquela piada que você sabe que aquela coisa ela não poderia ser dita seriamente em público, mas você diz ali simplesmente de zoeira, tipo, fazer um alívio cômico ali, isso aí acontece bastante com todos nós, Mas vamos lá.
Não é meramente a contemplação do transgressivo que explica por que algumas pessoas acham algumas piadas sobre assuntos sórdidos e engraçadas. Piadas sobre estupro, por exemplo, podem incluir incongruências divertidas que são apreciadas até mesmo por quem não tem perspectivas moralmente erradas sobre o estupro. Outra crítica moral não contextual alega que alguns tipos de humor estão sempre manchados não devido a um defeito em quem o espalha. Ou aprecia, mas devido ao efeito do humor em si. Essa alegação é feita em relação a pouquíssimos tipos de humor. Talvez o exemplo mais claro seja o humor alegadamente blasfemo. Embora quem se preocupa com esse tipo de humor possa considerar que quem blasfema é moralmente defeituoso, sua base para objetar o humor reside não no agente, mas antes na blasfêmia. O humor que toma o nome do Senhor em vão, ou que retrata o sagrado de forma irreverente, ou em alguns casos que retrata Deus ou um profeta, seja de que maneira for, é considerado errado, né? Isso daí geralmente os religiosos, né? Os religiosos que eles adotam essa coisa, né? Aliás, que eles que adotam essa perspectiva de que o humor blasfemo ele é inerentemente errado. Por quê? Porque eles partem de certos pressupostos da perspectiva deles e eles atribuem aos religiosos ali, as pessoas que compartilham esse tipo de humor, como se fosse um defeito no caráter dessas pessoas, né? Justamente por eles terem uma moralidade religiosa ali. Os argumentos em defesa da ideia de que um tipo de particular de humor é sempre errado por ser blasfemo são profundamente controversos. Isso porque depende de premissas muitíssimo contestáveis. Pressupõe não apenas que Deus existe, que é o caso dos religiosos, mas também que a blasfêmia é moralmente errada e não apenas proibida por razões não morais. E que um exemplo particular de humor constitui blasfêmia. Os ateus negam, obviamente, o pressuposto básico da existência de Deus, e os outros pressupostos caem consequentemente como dominós. Contudo, mesmo os teístas que concordam sobre a existência de Deus podem discordar sobre os outros pressupostos, em especial sobre o último. Há uma ampla variação nas perspectivas das pessoas religiosas sobre o que constitui blasfêmia e humor blasfemo. Ou seja, até entre os religiosos existe controvérsia se é algo inerentemente errado, se realmente diz respeito a uma falha no caráter da pessoa que faz ou não. Algumas são muito mais permissivas que outras. Por essas razões, a crítica moral não contextual do humor blasfemo é difícil de defender, e não me prolongarei na discussão. Ou seja, existem várias dificuldades aqui e algumas que envolvem a questão da filosofia da religião, que justamente eles partem desse pressuposto de que Deus existe, né? Os religiosos, para poder falar que blasfêmia é errado, é inerentemente errado. Você é ateu, você tá blasfemando, você tá zoando Jesus, tá zoando Maria, caralho a quatro, então você é moralmente errado, você tem um caráter ruim, você é uma pessoa ruim, né? Muitos deles dizem isso, né? Alguns não, outros sim. Eu pessoalmente gosto de humor blasfemo, né? Eu faço humor eu blasfemo mesmo e não tô nem aí porque eu sou ateu, né? Eu sou ateu, naturalista, enfim. Isso não importa pra mim, okay? Mas pra alguns religiosos importa. Críticas contextuais. Não deveria ser uma surpresa que as críticas não contextuais do humor sejam difíceis de defender. Fazem afirmações mais abrangentes do que as críticas contextuais. Ou seja, são mais amplas, são mais radicais, né, as afirmações. Mais especificamente, dizem que todo humor de um tipo particular é moralmente errado. É difícil acreditar nisso. Muito mais plausível a perspectiva de que vários tipos de humor podem ser moralmente aceitáveis em alguns contextos, sendo errados em outros. Deste ponto de vista, não deveríamos avaliar tipos de piadas, mas antes casos particulares de piadas para determinar se são moralmente permissíveis ou não. A ideia de que o humor pode ser errado quando parte de um defeito na pessoa que conta ou aprecia uma piada é uma crítica contextual quando um caso particular de uma piada é defeituoso, não porque se considera que todas as piadas desse tipo emergem de um defeito pessoal, mas antes porque se considera que aquele caso particular ocorre por conta disso. Então, no caso, é o caso do Tiff, né? Por exemplo, a galera que tá criticando, né? Geralmente aí, tem pessoas que estão criticando de perspectivas tanto não contextuais, como a que o Igor 3K e o Monark estavam fazendo. Eles estão partindo mais de uma perspectiva alinhada com não contextual, que foi o que foi abordado agora há pouco. Mas tem outras pessoas que estão criticando o Tiff e o Capim de uma forma correta, que é no caso da crítica contextual. Ou seja, dentro desse contexto, isso daí pode indicar uma falha no caráter do Capim ou do Tiff, né? Por causa que, no caso, o Capim ali, vai principalmente do Capim, né? Que ele fez a piada lá no Twitter, né? Quem não souber aí, por favor, pesquise qual foi a piada. Dentro de um contexto onde estava ocorrendo aquela animosidade acerca do caso lá do George Floyd, né? Então aí pode ser que certas pessoas elas critiquem o Capim
E o Tiff também, né, ali, devido aos vídeos, né, no conto Tiff, por conta do contexto ali da coisa, do próprio contexto da coisa que eles estavam tentando se defender ali utilizando, né. Eu acredito ali, né, pelo que eu entendi, eu não consigo ver que é uma falha moral no caráter ali do Tiff e do Capim, pessoalmente, mas tem pessoas que estão criticando nesse âmbito e talvez elas não estejam tão erradas assim em criticar nesse âmbito, ok? No âmbito contextualista. Mas enfim. Em outras palavras, contar uma piada J pode ser errado para a pessoa P, porque J refletiria um defeito de P, ainda que não seja errado para a pessoa Q, porque não refletiria um defeito na pessoa Q, ou seja, uma mesma piada contada por uma determinada pessoa pode refletir um defeito no caráter dela, mas na outra pessoa que conta essa mesma piada pode ser que não, justamente por conta de intenção e etc. Entendeu? Sobre os pressupostos ali que são envolvidos ali que essa pessoa acredita, né? Essa pessoa que está fazendo a piada, enfim. No caso do Tiff e do Capim, acredito que não seja o caso, ok? Pelo que eu vi, pelo que eu acompanho o trabalho deles há um bom tempo, né? Eu sou caixista também, eu gosto bastante de Xbox. Eu não acredito que seja isso, ok? Porque eu já acompanhei as lives dele, já vi o contexto das piadas dele, realmente são piadas pesadas. Mas se a galera não gosta, né? Se vocês não gostam, então é algo simplesmente normal, ok? Um defeito em quem conta a piada não é a única base para realizar uma crítica contextual do humor. A outra base surge quando se considera que um caso de humor inflige erradamente um dano. Porque uma certa piada pode ser prejudicial em algumas situações, mas não em outras. E porque onde é prejudicial, o dano de ser permissivamente infligido em algumas circunstâncias, mas não em outras. Uma crítica contextual faz referência a circunstâncias particulares em que se faz uma piada. É raro que o humor cause dano físico, pelo menos de maneira direta. Entre os vários tipos de humor, alguns tipos de pegadinhas são os que têm mais probabilidade de causar um dano desses. E são também os tipos de piada mais fáceis de condenar. Imagine, por exemplo, o ator que planeja fazer alguém escorregar ou cair para a diversão de terceiros. As ações destas podem ser fisicamente danosas. É indiscutivelmente um pouco mais comum que o humor cause dano físico indiretamente, né? Ou seja, que é justamente o que algumas pessoas também estão criticando no Tiff, que esse tipo de humor que vocês estão fazendo, ele pode causar tipo incentivo, né? Foi um pouco do que o Monark argumentou também, ele entrou um pouco nessa perspectiva contextual da coisa, mas a maior parte do tempo o Monark está defendendo uma perspectiva não contextual. Só que daí ele meio que paira entre essas duas coisas de vez em quando ali nesse flow aí, né? Nesse episódio desse flow. Então ele fez um pouquinho dessa crítica também sobre os danos, né, que podem causar, né? Sobre o incentivo que pode gerar para certas pessoas babacas, etc, para propagar isso, até agirem de forma condizente com esse tipo de piada, né? A reforçar preconceitos ali que envolvem esse tipo de piada. Estereótipos preconceituosos que envolvem esse tipo de piada. Considere, por exemplo, um caso em que alguém responde violentamente a um caso de humor que a pessoa considera ofensivo. A reação violenta às caricaturas de Maomé no jornal dinamarquês, Jyllands-Posten, é um possível exemplo, né? Foi aquele caso lá enfim, vocês sabem, né, do caso do Maomé e tal. Essa religião aí é algo complicado, cara. Os religiosos, né, dessa religião. Obviamente, não é incontroverso dizer que em tais casos o humor causou a violência. Isso porque o intolerante e violento que reage tem uma escolha sobre como reagir ao humor. Nada o causa ou o força a reagir violentamente. De todo modo, o dano físico pode ser um efeito indireto do humor. Os efeitos prejudiciais mais comuns do humor não são físicos. Quando o humor prejudica, os danos são tipicamente psicológicos, incluindo a ofensa, o constrangimento, o choque, o nojo e o sentimento de ter sido humilhado ou insultado. Às vezes se pensa também que o humor inculca, espalha ou reforça atitudes negativas direcionadas àqueles indivíduos ou grupos que são alvo do humor. No caso de cyberbullying e esse tipo de coisa, né? A pessoa ela fica fazendo aquela mesma piada de forma incessante, ela fica toda sistematicamente fazendo aquele tipo de piada, zoando aquele tipo de coisa, etc. Justamente com o intuito de fazer essa pessoa, né, você sentir mal, ou então de expor ela ao ridículo pro público e com isso acaba fazendo ela se sentir mal e prejudicar ela em certo nível. Isso daí poderia ser considerado cyberbullying. O cyberbullying ele pode realmente indicar uma falha no caráter da pessoa que o faz, né? Aliás, ela realmente indica, né? Porque é uma atitude sistemática que faz isso, né? Tais atitudes podem em si ser consideradas prejudiciais. A limite pode-se considerar que correm o risco de prejudicar quem é objeto
da piada, que foi o que eu disse, né? No caso do cyberbullying, por exemplo. Erros comuns na ética do humor. Ao avaliar os efeitos do humor, o pensamento comum utilizado acerca da ética do humor é propenso a fazer uma série de erros. Os benefícios são ignorados. Primeiro, a ênfase tende a ser quase exclusivamente os efeitos negativos. Dos efeitos positivos que são ignorados, o mais óbvio é o prazer que o humor provoca. Onde os críticos do humor consideram o prazer o prazer faz parte frequentemente da própria crítica. A questão é que há algo de perverso em sentir prazer com humor que também tem efeitos negativos. Obviamente, uma crítica deste tipo é por vezes adequada. Às vezes é perverso rir às custas dos outros. Contudo, não é sempre errado. É possível ver por que, se considerarmos alguns dos outros benefícios do humor. Por exemplo, o humor é um instrumento poderoso que pode ser usado contra quem abusa do poder. Há muitas pessoas, é claro, que não ignoram este benefício, mas muitas ignoram. Aqui se inclui não apenas quem abusa do poder, mas também os seus vários apoiantes, né? Então, ou seja, um dos efeitos positivos do humor é justamente esse de você minar aquela legitimidade de um determinado governo tirânico ou algo assim, né? Ou de um governo que está fazendo cagada, enfim. Os tiranos não têm do que reclamar moralmente quando terceiros, especialmente aqueles que o oprimem, se riem deles. É por conta do poder subversivo do humor que muitos déspotas procuraram proibir o humor que zombasse deles ou dos seus associados. Por exemplo, no Zimbábue, ridicularizar o presidente Robert Mugabe é um crime penal. Eis um exemplo de uma piada anti-Mugabe. Né? Um homem que se encontra em um engarrafamento quando alguém bate na janela do carro. O motorista abaixa o vidro e pergunta o que ele quer. O outro diz: o presidente Mugabe foi sequestrado e o resgate custa 50 milhões. Se o resgate não for pago, os sequestradores ameaçam deitar petróleo no presidente e puxar-lhe fogo. Estamos fazendo uma coleta. Você deseja contribuir? O homem do carro pergunta: em média, o que as pessoas estão doando? O outro responde: 10 litros de petróleo mais ou menos. Às vezes, o oprimido passa a brincar sobre os riscos de fazer piadas. Aqui está um exemplo do terceiro Reich. O que é fratricídio? É quando Hermann Göring mata um porco. O que é o suicídio? É quando alguém conta essa piada em público. Outros regimes repressivos têm sido um pouco menos sensíveis à sátira. Nesses casos, o humor pode ter a função de fazer críticas, às vezes de maneira mordaz, de uma forma mais aceitável para quem está sendo satirizado. Acontece muito que uma palavra verdadeira e crítica, dita em tom de piada, é mais prontamente tolerada do que uma palavra verdadeira e crítica dita de maneira séria. O comediante sul-africano Peter Dirk ridicularizou o apartheid, né, e os políticos da época, tal como o continua a fazer com os políticos da época pós-apartheid, com relativa impunidade. Esse fenômeno não ocorre apenas a nível político. Mesmo em relacionamentos interpessoais, as críticas feitas como piadas são frequentemente mais propensas a gerar concordância do que as feitas com seriedade. E é porque todos temos os nossos defeitos de caráter que os outros podem às vezes brincar conosco. Assim, não são apenas os tiranos que carecem de reclamação justificada por serem alvo da piada. O humor também tem outros benefícios. Pode esvaziar pretensionismos e relaxar os ânimos, que é justamente aquilo que foi dito previamente, né? Você aliviar, fazer um alívio cômico, enfim. Pode ajudar as pessoas a lidar com suas ansiedades, sobre doenças, deficiências e morte, por exemplo. Acontece muito que as pessoas brinquem sobre essas coisas não porque não as levam a sério, mas ao invés justamente porque as levam muito a sério. As tragédias criam humor negro com frequência. Pense, por exemplo, na imensa quantidade de piadas geradas em resposta à fome na Etiópia, aos desastres dos transportes espaciais, à morte de Diana Spencer e ao julgamento do O.J. Simpson pelo assassinato de Nicole Brown Simpson e Ron Goldman. O humor também floresce em situações de adversidade, habilitando as pessoas a lutarem contra os maus efeitos de serem vitimizadas, oprimidas ou perseguidas. Os cidadãos soviéticos faziam piadas sobre a URSS, né, que é a União Soviética, zombando da repressão, das ineficiências, da tristeza e da escassez. Os judeus faziam piadas
sobre antissemitismo e os negros fazem piadas sobre o racismo. A dinâmica varia. Às vezes um grupo que é estereotipado se vale de piadas que incorporam o estereótipo numa tentativa de neutralizar a sua força. Mas raramente o estereótipo se torna o alvo da piada. Considere a seguinte piada que tem duas variações. A versão judia é como se segue. 2 judeus estão andando pela rua e vem uma placa em uma igreja com os seguintes dizeres: torne-se cristão e ganhe $100. Não sabem o que pensar, mas decidem que um se converterá e dividirá o dinheiro com o outro. O futuro convertido entra na igreja depois de algum tempo e reaparece. O seu amigo diz-lhe: onde estão os meus $50? O novo cristão responde: você só pensam nisso? A versão é negra. É como se segue. 2 negros estão andando pela rua e vem uma placa de um prédio onde diz: torne-se branco e ganhe $100. Não sabem o que pensar, mas decidem que um se tornará branco e dividirá o dinheiro com o outro. O futuro branco entra no prédio. Depois de algum tempo, reaparece. O seu amigo diz: onde estão os meus $50? O novo branco responde: vai trabalhar. Essas versões da piada dependem de um reconhecimento de estereótipos de judeus e negros. Mas o alvo da piada não é o judeu nem o negro. Em vez disso, o alvo é quem tem estereótipos sobre eles. A piada nas duas formas é instrutiva em vários aspectos. Primeiro, dá mais força ao que defendi. Não é necessário sancionar o estereótipo para que se possa achar graça a uma piada que o usa. Segundo, o fato de uma piada incorporar um estereótipo não significa que o reforce ou espalhe. Terceiro, apesar de o alvo da piada ser respectivamente quem mantém estereótipos sobre judeus e negros, isso não significa que os cristãos e os brancos estão sendo estereotipados como estereotipadores. Não é necessário pensar que todos, ou nem mesmo quase todos, os cristãos ou brancos têm essas atitudes para que seja possível achar a piada engraçada. É necessário apenas estar ciente de que há ou de que houve muitos cristãos e brancos que tinham essas perspectivas. Ou seja, você não precisa insinuar que os estereotipadores são sempre cristãos e brancos, né? Para esse tipo de piada ter graça e para você minar esse estereótipo através dessa piada, ok? É o que algumas pessoas negras ou judeias, né, ou judias, elas fazem justamente para isso. Então a piada pode ser usada para isso também, para minar os próprios estereótipos, para minar ali, para acabar com os próprios estereótipos em si, certo? Então vamos lá. As considerações contextuais são excessivamente simplificadas. Muitas pessoas reconhecem que o contexto é crucial para determinar quando uma piada expressa um defeito em quem a conta, mas uma perspectiva comum sobre a ética do humor tende a simplificar demasiadas considerações contextuais. Por exemplo, pensa-se frequentemente que as piadas sobre negros, judeus, mulheres, poloneses ou deficientes, por exemplo, têm alguma mancha moral a menos que sejam contadas por membros do grupo que é alvo da piada. Há até quem vá ao ponto de dizer que a menos que alguém seja membro do grupo sobre o qual se está fazendo piada, contar a piada é errado. No caso das feministas, de alguns grupos negros, de alguns grupos, né, de militantes negros, né, do movimento negro, enfim. Eles fazem esse tipo de besteira aqui. Esta perspectiva acerta ao afirmar que a identidade de quem conta a piada é relevante para fazer uma avaliação moral de quando uma piada é contada. Dependendo de quem esteja contando a piada, pode ser ou não a expressão de um defeito em quem a conta. No entanto, a perspectiva está errada quando afirma que só quem faz parte de um grupo pode fazer piada sobre esse grupo. Ou seja, eles estão meio certos, né? No caso, depende sim de um componente pessoal, mas ao mesmo tempo eles estão errados quando falam que é só o grupo em questão, pessoas que fazem parte do grupo em questão. O que essa perspectiva parece pressupor é que todos os membros de um grupo e só eles podem contar uma piada sem que a piada seja uma expressão de uma atitude defeituosa ou sem que a piada seja vista como uma expressão de tal atitude. No entanto, nenhum desses pressupostos pode ser sustentado. Primeiro, é possível que os membros do grupo tenham atitudes inadequadas com respeito ao grupo. Não é incomum que as pessoas interiorizem preconceitos ou outras atitudes negativas direcionadas ao grupo de quem fazem parte. Ou seja, até o próprio negro ele tem preconceitos contra negros sendo negro. Entendeu? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando esses membros contam piadas sobre o seu grupo, podem muito bem estar exibindo as mesmas atitudes de pessoas preconceituosas que não pertencem ao grupo. Se uma piada for moralmente problemática porque expressa algum defeito em quem a conta, então contar uma piada sobre negros, por exemplo, é errado se a pessoa negra que a conta tiver esse defeito. Segundo, por conta desse fenômeno, não podemos pressupor em quem pertence ao grupo não será visto, pelo menos por quem tem uma perspectiva mais sutil sobre a psicologia humana, como alguém que dá voz a atitudes problemáticas. Terceiro, há situações em que é de confiar que quem conta a piada não partilha as atitudes negativas.
ainda que não seja membro do grupo sobre o qual a piada versa. Às vezes conhecemos uma pessoa suficientemente bem, ou sabemos que aqueles a quem contamos a piada nos conhecem suficientemente bem para que contá-la não seja visto como uma expressão de uma atitude má. Né? Ou seja, às vezes eu conto uma piada com uma pessoa, né, que é uma colega negra minha, uma pessoa que é negra, eu conto essa piada que utiliza estereótipos de negros com essa pessoa e ela acha de boa porque ela sabe que eu não sou um racista. Então ela não sabe que eu não sou uma pessoa que tem esses preconceitos, que instancia esses preconceitos na realidade, né? Que eu realmente enxergo as coisas dessa forma, né? Eu não enxergo dessa forma. Então ela sabe que eu não enxergo dessa forma. Eu somente estou me utilizando dos estereótipos para fazer um humor ali besta. Entendeu? Então às vezes pode ser que eu conto na frente de alguém que seja um amigo íntimo meu e que seja negro, mas não na frente de outro negro que eu não conheça, entendeu? Portanto, embora a identidade da pessoa que oferece algum tipo de humor seja claramente uma consideração contextual relevante, não deve ser reduzida ao princípio simples de que só os membros de um grupo podem fazer piadas sobre esse grupo. Outra consideração contextual é a identidade dos destinatários do humor, nomeadamente a audiência. Essa consideração também é demasiadamente simplificada e de um modo que se conecta com a identidade do humorista. Assim, muitas vezes se pensa que se um membro de um grupo conta uma piada aos seus companheiros do grupo, o humor é inocente. Mas se a mesma piada for contada a quem é exterior ao grupo, que é seu alvo, então contar a piada é moralmente suspeito, quem quer que a conta seja um membro do grupo, quer ou não. A ideia, o que parece, é que contar uma piada sobre negros, por exemplo, não tem muita probabilidade de inculcar ou reforçar atitudes anti-negros em negros, o que é algo menos problemático quando uma pessoa deficiente ri da deficiência do que quando uma pessoa sem deficiências ri da mesma piada. Embora haja alguma verdade nessa perspectiva, também é insuficientemente sutil. É provavelmente verdadeiro que os membros de um grupo, embora não sejam imunes, são frequentemente menos propensos a adotar atitudes negativas contra o seu grupo. Além disso, parece verdadeiro que o humor autodepreciativo é menos preocupante do que o humor que deprecia terceiros. Ainda assim, porque as pessoas podem apreciar a piada sobre os outros sem terem ou virem a ter atitudes negativas contra essas pessoas. Não se pode pressupor que é sempre impermissível contar uma piada sobre um grupo a quem não faz parte dele. Uma terceira consideração consiste a identidade do grupo sobre o qual se faz a piada, em vez de a quem ela é contada. O pensamento convencional aqui é que não há problema em contar piadas que criticam homens, mas que há uma presunção em contar piadas que criticam mulheres. Similarmente, apesar de ser aceitável que os brancos sejam alvo da piada, contar piadas sobre negros presume-se que é errado. O raciocínio, ao que parece, é que os grupos subordinados são mais vulneráveis que os dominantes, e que rir do pobrezinho é moralmente problemático, mas rir do grupo dominante não o é. Novamente, há um elemento de verdade nessa perspectiva. Contar piadas sobre alguns grupos é mais provável que resulte em dano do que contar piadas sobre outros grupos. Mas isso não significa que contar piadas sobre grupos historicamente desfavorecidos prejudica sempre erradamente, ou que contar piadas sobre grupos historicamente favorecidos nunca prejudica erradamente. Por exemplo, as piadas sobre brancos podem ser mais perigosas no Zimbábue do que na Suécia, e as piadas sobre enfermeiros masculinos podem ser muito mais prejudiciais do que as piadas sobre mulheres médicas. Aí aqui tem a questão da atribuição do peso, atribui um peso excessivo à ofensa, né? Então aqui ele fala sobre o peso da ofensa. Possivelmente o erro mais comum ao pensar sobre a ética do humor é tratar a ofensa como uma consideração moral decisiva, ou no mínimo muito forte. Frequentemente se pensa que porque um certo tipo de um certo humor ofende alguém, ele é, portanto, errado, ou pelo menos de presumir que o é. Variações dessa perspectiva afirmam que a ofensa tende a atingir um dado nível de intensidade ou de ser suficientemente generalizada, ou de resultar de uma violação das sensibilidades particulares, normalmente religiosas, para que seja considerada errada. Quando essa perspectiva é formulada diretamente, como acabei de fazê-lo, parece insustentável. Pode-se perguntar, então, se alguém realmente comete o erro de pensar que é verdadeira. É porque o argumento raramente é formulado explicitamente, que é difícil provar, pelo menos sem examinar as pessoas, né, se estão realmente a defendê-la. Contudo, parece razoável atribuir a perspectiva a quem ou ao criticar um caso de humor se refere ao seu caráter ofensivo e nada mais. Há vários exemplos. O que tende a acontecer é que as pessoas expressam seu traje com um tipo de humor, ou notam que os outros estão trajados com ele, e disso inferem que o humor tende a estar errado. Alternativamente, faz-se notar quantas pessoas estão ultrajados
ou quão intensamente é o sentimento de ultraje. Esse pressupõe que tende a haver uma boa razão pela qual tantas pessoas estão chateadas porque estão tão chateadas. Então isso aqui é mais ou menos o que o Monark fez ali, né? Como eu disse, o Monark ele meio que ele paira entre posições contextuais e não contextuais ali no meio do flow. E aqui, no caso, seria uma das coisas que ele faz também, né? Que é justamente ele se basear no sentimento das pessoas ali para poder inferir que o humor é necessariamente errado, porque muita gente fica chateada, porque ofende o determinado grupo ali de pessoas, etc e tal. No entanto, na ausência de justificação para o ultraje, é o próprio ultraje que está fazendo um trabalho de supostamente justificar a afirmação de que o humor está errado. Por outras palavras, uma coisa é dizer que o humor está errado por tais e tais razões, e que as pessoas estão ultrajadas porque esse é o tipo de erro que provoca um sentimento justificado de ofensa. Outra coisa é dizer que o humor está errado porque as pessoas estão ultrajadas com ele. Todas as versões da perspectiva de que o humor está errado porque causa ofensa são problemáticas. Se a perspectiva fosse correta, garantiria um veto moral aos hipersensíveis. Quem fica facilmente ofendido ou ultrajado seria capaz de tornar imorais qualquer caso de humor. Então seria algo absurdo, né? Qualquer tipo de humor seria considerado errado para os hipersensíveis. Isto, por sua vez, implicaria que não há diferença entre ultraje justificado e injustificado. Ou pelo menos que a distinção é irrelevante na nossa avaliação da ética do humor. Ou seja, a justificação desse ultraje não serviria de nada, né? O ultraje por si mesmo já seria suficiente para tornar o humor errado. O que é um absurdo. A perspectiva pressuporia que as pessoas têm sempre o direito moral de não serem ofendidas, o que é um absurdo também, né? Também ignoraria o fato de o humor que ofende algumas pessoas poder trazer benefícios mais importantes para outras. Finalmente, os argumentos que se valem da ofensa podem ser facas de dois gumes, que produzem juízos que, se não são contraditórios, estão certamente em tensão entre si. Assim, A pode ficar ofendido com a piada de B, mas B pode ficar ofendido pela ofensa de A, nomeadamente pela sua falta de humor. Se a ofensa é uma condição suficiente para tornar imoral a conduta que gera a ofensa, então, embora a piada de B seja imoral, também é imoral a própria reação de A ao que torna a piada imoral de B. Então, no caso, se eu fiquei ofendido com a sua piada, essa sua reação de ofensa pode me causar uma ofensa por você não ter achado graça na minha piada. Então, nesse caso, eu estaria ofendido por você se ofender com a minha piada. E você entendeu o problema nisso, velho? Nessa lógica, nesse raciocínio, ó, o absurdo que ele implica, velho. Então, é um absurdo, cara. Então, esse tipo de raciocínio, ele se autoanula, né? Como o David Benatar aponta, que ele anula a própria coisa ali que a pessoa quer defender, né? De que o traje seria suficiente, né? Pra determinar que um tipo de humor é errado ou não. Embora a ofensa não seja uma consideração moral pesada contra contar uma piada, isso não significa que seja irrelevante. O fato do humor poder causar ofensa a terceiros é muitas vezes algo que devemos ter em conta. Então não é que nós não temos que desconsiderar totalmente a ofensa, ok? É uma pessoa se sentir ofendida. Mas isso é insuficiente para você poder concluir que o humor é errado. Ou seja, você precisa pegar o ultraje das pessoas e aí, através desse ultraje, você tem que fazer uma análise ali, né, racional dos pressupostos envolvendo aquela piada e o contexto, etc e tal, para depois você tirar a conclusão se aquele humor foi errado ou não, né? Se aquela piada se ela realmente foi errada ou não naquele contexto. Certo? Esta consideração será muitas vezes superada por outras considerações, mas nem sempre. O cenário mais claro é quando a ofensa é gratuita, quando o humor ofensivo não produz benefício algum que o redima. Seria errado, por exemplo, contar piadas grosseiras e puritanos, se tudo que se consegue é a vergonha dos puritanos. E aqui tem essa parte aqui, ó, juizando as piadas. Eu não vou ler a conclusão, beleza, galera? O vídeo está hiper gigante. Mas vamos lá. Ajuizando as piadas. Como podemos ajuizar prospectivamente quando podemos contar uma piada ou não? Como podemos ajuizar retrospectivamente se o humor que foi disseminado deveria ter sido evitado? Deveria ser óbvio que nenhuma fórmula se pode oferecer. Se, como sugeri, as críticas não contextuais do humor são inadequadas, não podemos nem mesmo dizer que alguns tipos de piadas jamais deveriam ser contadas. Em vez disso, qualquer juízo terá que ter em conta as especificidades de uma dada piada num dado contexto. Partindo da discussão anterior, pode-se oferecer algumas diretrizes. Devemos, obviamente, perguntar se, num contexto específico, o humor expressa ou não algum defeito em quem conta a piada ou em quem se aprecia. Também precisamos considerar os efeitos de contar uma piada. Isso envolve considerar os prejuízos esperados de contá-la, mas exige também que se considere os benefícios previstos.
Os prejuízos e benefícios serão influenciados por fatos sobre o humorista, sobre a audiência e sobre o alvo da piada, mas não da maneira grosseira que normalmente se pressupõe. No entanto, estes não são os únicos determinantes da qualidade e quantidade de prejuízos e benefícios. O local e o tempo, por exemplo, também podem ser relevantes, que no caso foi o caso do Xbox Mil Grau, né, do Tiff. O local ali, o tempo, né, que eles fizeram a piada não foi correto, certo? Então a piada assim foi errada ali, dado o contexto. Às vezes uma piada acontece demasiadamente cedo, após uma tragédia. E algumas piadas podem ser aceitáveis caso sejam contadas num lugar, mas não noutro. Considere-se aqui a diferença entre contar uma piada profana e profundamente nojenta num bar e contar a mesma piada numa igreja ou num cemitério. Então, no caso aqui, pode ser errado você contar essa mesma piada e você blasfemar ali dentro de uma igreja, né, onde tem ali, tá tendo um culto, etc. As pessoas elas estão num ambiente ali onde elas estão fazendo uma cerimônia religiosa. Você chegar ali no meio e contar piada, blasfema, é realmente algo inadequado, certo? Então essa piada poderia ser considerada errada dentro ali do contexto, né? E também indicaria provavelmente uma falha moral em quem a conta, porque você sabe que tem um monte de religiosos ali que eles estão em um momento de culto e que aquele local é um local considerado sagrado por eles e você tá ali dentro, você não é obrigado a estar ali dentro, mas você tá ali dentro e você vai lá e conta a piada blasfema no meio do bagulho, com um monte de gente ali. Então são indícios de que isso indica uma falha no seu caráter, entendeu? De que você tá sendo babaca ali, você tá sendo nojento. Talvez não que você não esteja fazendo algo ilegal, mas você tá sendo nojento, né? Você tá sendo nojento, você tá sendo babaca e isso pode ser considerado algo ruim ali para alguns religiosos. Justificadamente. Precisamos pesar os prejuízos e os benefícios. Isso não significa que a nossa determinação tem de ser utilitarista, ou caso seja, que tem de ser um cálculo utilitarista simplista. Por exemplo, se uma piada ofende, devemos nos perguntar se a ofensa é merecida ou não, se é justificada ou não. Se não é merecida ou é injustificada, a balança pesa mais contra ela. Se não é merecido ou é injustificado, a balança pesa mais contra ela. Ou seja, você tem que ver ali na situação a pessoa que ficou ofendida. Você tem que analisar o porquê que ela ficou ofendida, né? Se realmente ela tem razão em ficar ofendida ou não. Dentro do contexto ali que você está fazendo a piada. Se ela ficou ofendida, peça desculpa, cara. Se você viu ali, você analisou e viu que é justificada essa ofensa dela, você pede desculpas para essa pessoa, né? Você chega e fala, não, cara, foi mal, eu não deveria ter feito essa piada aqui nesse contexto. Mas minha intenção não foi essa, mas eu acabei causando isso, então foi errado, foi mal, né? Foi mais ou menos o que o Tiff ali, o Capim, eles fizeram, né? Considerar e pesar todos esses fatores nos habilitará a fazer juízos sobre o humor com mais sutileza do que é o comum. É possível pensar de modo inteligente e cuidadoso sobre a ética do humor. Isso não significa que em alguns casos não haverá espaço para uma discordância razoável. Por exemplo, às vezes não estará claro quais serão as consequências de uma piada, quão importante é que seja contada, ou quão justificável é a ofensa dela resultante. Nesses casos de incerteza, a ética do humor não é diferente da ética de outras práticas. Certo? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês puderem aí, ajudem o canal aqui. Vamos propagar filosofia de qualidade, principalmente no âmbito naturalista, né? E ateísta aí. Certo? Bom, isso aqui dá um trampo, cara, trazer esses conteúdos e tal pra vocês. Eu tento trazer essas coisas que são importantes e relevantes pra todos nós, justamente para ajudar vocês aí a melhorarem intelectualmente, a conhecerem conteúdos novos, etc. Então, galera, é um trampo aí. Se vocês puderem, ajudem lá no PayPal, no doando, né? Algumas criptomoedas aí nas carteiras, que vão ficar disponíveis na descrição, beleza? E assim, galera, eu agradeço muito o apoio aí de alguns de vocês. Eu recebi muitos elogios, né, inclusive na minha aba de discussão. Eu tô muito feliz mesmo com isso, cara. Eu espero que isso aqui, que esse projeto, né, que nós estamos montando, né, não só eu, mas outros colegas meus, né, estão montando aí. Em breve terá mais canais de YouTube relacionados a esses temas, etc. Trazendo esses conteúdos mais relevantes, né, intelectualmente e tal. E eu agradeço muito vocês pelo apoio, pelos elogios, pelas críticas também, tem algumas críticas sim. E galera, vamos ajudar o movimento ateísta a ir pra frente, vamos ajudar a filosofia naturalista a se espalhar, as pessoas fundamentarem melhor a sua perspectiva aí religiosa, justamente para nós batermos de frente aí com os apologetas, etc. No YouTube, beleza? No YouTube aí, nas redes sociais, enfim, em vários lugares aí.
ok? Agradeço aí todos. Se puderem, né, acessem os links também dos nossos parceiros, o Alisson Souza e o Irã Filho, na Pensar Naturalista. Ajudem os caras, doem no PayPal deles também. Eles têm uma abinha lá que eles deixaram para doação. Eles estão montando várias coisas, né? Tem audiobooks aí, aparentemente, que o Irã tá fazendo, né? Com traduções aí, por exemplo, do Miracles of Theism, do filósofo J.L. Mackie, certo? Então vamos auxiliar essa galera que tá querendo levar essa coisa pra frente, não que somente fica criticando com base em Bíblia ali, a Bíblia pura ali, e vai fazendo crítica ao Zezinho da esquina, da igrejinha pentecostal não sei o que, no apóstolo Estevão Hernandes. Não, vamos focar nos intelectuais, vamos focar no Mário Ferreira dos Santos, vamos focar no São Tomás, vamos focar nos intelectuais da academia, por exemplo, Josh Rasmussen, enfim, Alex Bruce, enfim, vamos focar nos cabeças, no caso que transformam religiosos comuns em religiosos sofisticados. Vamos mirar nessas obras desses caras, vamos estudá-las, vamos entender, vamos discutir civilizadamente essas ideias, beleza? Mas por esse vídeo é só, galera. Agradeço vocês aí. Visitem também aqui o site do Desidério Murcho, beleza? Tem conteúdos muito legais, né, de vários assuntos diferentes na filosofia, não só sobre filosofia da religião ou ética do humor, mas outros conteúdos, beleza? O trabalho do cara também é muito bom, sério. Certo? Inclusive ele é o tradutor do livro do Michael Martin que estamos fazendo a leitura comentada, né? Então, agradeço vocês aí, fiquem na paz e se aperfeiçoem a cada vez mais, beleza? Falou!